Mas tem um ponto comum, o que é o carro que ele está usando, e se vocês prestam atenção, o carro está puxado por panteras. Às vezes parecem tigres, outras vezes parecem panteras com manchinhas assim, mas é realmente o ponto comum. Porque as panteras? Porque como o Baco está voltando da Ásia, ele está representado com panteras que vão representar o continente asiático. É todo um jogo de símbolo. Eu vou chamar a atenção de vocês sobre essa versão de Nicolas Poussin, acompanhando o Deus. Temos aqui um centauro, centauro, que é metade homem, metade cavalo. Ele está raptando aqui uma ninfa do cortejo de Baco. Estou chamando a atenção de vocês porque a gente vai falar do centauro aqui no quadro da Fundação Emma Klabin. Então, um tema clássico que, na verdade, foi objeto de representações desde a antiguidade. Aqui temos um mosaico, vocês reconhecem o carro com as panteras e a divindade Baco, associado aqui com a sua esposa Ariadne. Mesma coisa, só que aqui temos 1, 2, 3, 4 panteras, mas se não é uma representação muito codificada. Então, o jogo de atributos é sempre o mesmo. A gente viu mosaicos, tem também relevos. Aqui estamos em Lyon, temos aqui um sarcófago de mármore importado da Itália, descoberto em Lyon, que foi usado pelas elites locais. E aqui, de novo, podemos reconhecer essa procissão com o carro puxado pelas panteras e a divindade. Teve uma conversa entre os especialistas para tentar identificar Ariadne e Baco, porque aqui parece ter um peito, só que, na verdade, a pessoa aqui tem atributos do deus do vinho. Ele tem a folha de uva no cabelo e tem também a fruta, uva. E ele tem um cetro que se chama de tirso, que a gente vai estudar um pouquinho depois. Então, aqui é o Baco, e atrás seria a Ariadne. E a gente pode ver que realmente é uma cena mitológica, porque se vocês prestam atenção aqui, o personagem que está aqui no meio, ele tem pelos longos aqui na perna, mesma coisa aqui embaixo da perna. Então, dá para ver que é um personagem da mitologia que tem também alguns atributos do bode. E à direita, bom, além do elefante, que vai representar também a Ásia, a gente tem aqui um personagem da mitologia que vocês talvez reconhecem. Ele tem a pele de leão, a barba. Ele tem também um instrumento de música que ele usou durante um dos seus 12 trabalhos. E Hércules. Hércules, ele não está conseguindo ficar de pé, porque ele está completamente bêbado. Ele fez um jogo com o deus do vinho de quem vai beber mais vinho. E não foi uma boa ideia de jogar com o deus do vinho. Ele não está aguentando de pé e tem uma pessoa atrás dele tentando segurar, senão ele vai cair. Estou mostrando esses elementos porque eles vão se repetir nas representações que vamos analisar hoje. Então, só para falar um pouquinho do contexto de produção, uma obra barroca, tá? Quais são as características de uma obra barroca? Bom, tem diversas coisas. Para começar, a gente não tem necessariamente o elemento principal no centro da tela, que nem aqui, em uma composição diferente. Pode ter uma assimetria, o uso de cores quentes, que nem aqui também, o jogo de luz e de sombra, tá? O movimento, aqui realmente podemos ver pessoas dançando aqui, então as pessoas não estão rígidas, dá para ver que elas estão se movimentando, mesma coisa aqui. A expressão dos rostos, então tudo isso faz parte de um conjunto, tudo isso faz parte do estilo barroco, tá?
Acho que eu não esqueci nada. Ação, paixão, emoção. Bom, e agora que a gente apresentou a obra em geral, vamos entrar nos detalhes. E para começar, vamos falar do que está lá no fundo, o elemento que chama a atenção, além da vegetação, e claro que vai ser essas construções. Né? É difícil de ver de longe, então vou dar um zoom, mas o nome que vamos evocar hoje é o palladianismo. Palladianismo é um movimento da arquitetura e das artes em geral que tira o nome de Andrea Palladio, que é arquiteto. Aqui temos um retrato, como vocês podem ver, do século XVI. Século XVI estamos no Renascimento, e o Renascimento é esse grande período da história conhecido como a grande redescoberta da antiguidade. Então, nesse momento, as pessoas vão reler os textos antigos e usar esses textos como uma fonte de inspiração para as artes, para as ideias e para a cultura em geral. Então, falei para vocês que a gente ia fazer um zoom. Podemos ver que esses edifícios podem ser divididos em dois grandes grupos, vamos dizer. À esquerda aqui, a gente tem edifícios que parecem ou medievais ou, sei lá, contemporâneos da produção do quadro, mas são elementos que não são antigos, da antiguidade, quero dizer. Aqui à direita é diferente. Se a gente prestar atenção, aqui parece um frontão de templo, e dá para ver até colunas. Então, nitidamente, a gente pode ver aqui uma influência da antiguidade sobre essas representações. A moda de representar edifícios antigos nos quadros ou na arquitetura, justamente tem este nome de palladianismo, porque é Andrea Palladio que estudou, entre outras coisas, o Tratado de Vitruvio de Arquitetura, quer dizer, sobre arquitetura, para pensar um novo jeito de fazer arquitetura. Então, a obra mais famosa dele está na Itália e se chama Villa Capra. Podemos reconhecer aqui, de novo, o fronto de templos com as colunas, dá para reconhecer também o estilo dos capitais, tem a presença também de estátuas, a cúpula também, que é um elemento arquitetônico da antiguidade. Então, muitos elementos que vão no sentido do que ele leu, na verdade, nos textos antigos. Então, o objetivo é de construir com a escala humana a simetria, porque o Renascimento e também este período de racionalização e a gente vai valorizar a razão e não e menos a superstição. Tudo é centralizado, a presença da cúpula, ok? E, como eu falei para vocês, a grande referência para Palladio é Vitruvio. Vitruvio escreveu este livro, Referência sobre Arquitetura, e neste livro ele vai dar as proporções ideais entre os edifícios, os volumes interiores e as proporções humanas. Por exemplo, a porta, o tamanho da porta é meio óbvio, mas o tamanho da porta é calculado a partir do tamanho das pessoas. Então, é tudo assim. À esquerda, vocês reconhecem o famoso desenho de Leonardo da Vinci, Homem de Vitruvio. Então, Leonardo da Vinci também se interessou nas proporções do ideal do corpo humano. Então, não é apenas o Palladio. Então, tem toda uma lista de proporções para fazer um corpo ideal. Se vocês quiserem, podem fazer um teste hoje ou amanhã, ou quando vocês quiserem, colocando a mão no chão e a outra mão no ponto mais alto que vocês podem atingir. Normalmente faz exatamente o tamanho de você, a altura. Eu fiz o teste e funciona. Então, tem muitas outras coisas para fazer, mas se vocês quiserem, podem testar isso, é engraçado. A influência do palladianismo é enorme.
Aqui vocês reconhecem o Basílico de São Pedro, em Roma. É verdade que na frente, na fachada do edifício, podemos reconhecer um templo romano, por exemplo. Mas, além do Renascimento, essa influência vai continuar. Aqui, a Casa Branca, em Washington, de novo, as colunas, o frontão de templo. Aqui, o Washington State Capitol, com a cúpula, o frontão de novo. Então, estamos realmente no palladianismo. E com essa paisagem do quadro, tem outra coisa que a gente pode comentar. O fato de misturando vestígios reais que existem de verdade em paisagens imaginárias. Isso se chama de capitão. Aqui, por exemplo, temos aqui o Panteão em Roma, que está na beira do rio Tibre. Mas para quem conhece Roma, o Panteão não está na frente do rio. E o rio está bem mais afastado. Então, ilustra completamente o que eu acabo de dizer para vocês. Ruínas, vestígios, edifícios antigos que existem de verdade, mas num contexto completamente imaginário. E isso foi na moda no século XVII e XVIII. À esquerda, vocês podem ver hoje, o rio está bem... não está por aí, não. E essa escada, o pintor, ele copiou uma escada que existe de verdade, mas no outro bairro de Roma. Então, ele misturou o Panteão com este porto, o porto de Ripetta. E como vocês podem ver, a composição é exatamente a mesma coisa. E são realmente essas escadas. E claro que ele mudou um pouquinho a aparência aqui, mas são essas escadas. Mais um exemplo aqui. Temos aqui o Templo dos Dioscuros, Castor e Pollux. E essas colunas estão no fórum. E aqui o pintor, ele decidiu de colocar essas colunas à frente do Coliseu, que na realidade não está por aí. E aqui uma grande mistura. O autor ele misturou edifícios de Roma, mas também com edifícios que muito afastados, que nem aqui em Nîmes, no sul da França, ou pior aqui, o obelisco de Teodósio em Istambul. Então dá para ver que é uma grande salada. E aqui mais ou menos a mesma coisa, mas um capricho japonês. Eles copiaram modelos ocidentais. Então, a gente entendeu essa ideia de capricho e de palladianismo profundo. Agora a gente vai se interessar nesses personagens que estão, na verdade, no centro da composição. E tentei dissociar as pessoas que estão dançando aqui, que a gente vai estudar depois, e esse grande grupo que a gente pode subdividir em 4 grupos, A, B, C e D. E o objetivo agora é de identificar essas pessoas e saber o que elas estão fazendo no quadro aqui. Então, para começar, a gente vai falar de Baco, tá? E vou fazer essa pergunta: onde está Baco? Não sei se está óbvio para todos ou não, se é complicado ou não sei. Onde vocês poderiam identificar Baco no quadro? Será que está aqui? Será que está aqui? Será que está aqui? Será que está aqui? Vou dar a resposta direta. Na verdade, os 4 são Bacos. A gente tem 4 representações da mesma divindade. E vamos ver juntos por que o pintor escolheu de representar 4 vezes o Deus. E de maneiras diferentes, que são complementares. Vamos começar pelo bebê, pelo menino. Então, a gente vê um menino fazendo xixi sentado aqui. Bom,
a grande coisa para poder identificar as divindades é a questão dos atributos. Os atributos são objetos ou animais ou roupas que acompanham as divindades e que são completamente estereotipadas. Elas são os símbolos da pessoa. Por exemplo, a Atena é acompanhada por uma coruja, e por um capacete e uma lança. Então, quando a gente tem os três, a gente sabe que se trata de Atena. Mesma coisa para Júpiter. Júpiter, que é o equivalente de Zeus, Deus do céu e dos raios. Ele está com um raio na mão, ele tem um cetro na mão, porque é rei dos deuses. Ele está num trono e tem uma águia do seu lado, porque ele domina o céu. Então, a águia domina o céu também. Então, tem todo um jogo assim de símbolos que valem também para o Deus do vinho. Então, como Baco é Deus do vinho, a gente vai encontrar aqui, do lado do menino, uvas. Não sei se dá para ver, mas aqui a gente tem frutas. Tem uvas de duas cores, tá? Então, é atributo de Baco para poder identificar este menino como Baco. Mas tem outras coisas. Aqui, coloquei uma fresco de Pompeia, só para insistir um pouco mais sobre essa questão dos atributos. Aqui, a divindade fez absolutamente tudo para dizer que Deus do vinho. Então, quais são essas dicas? Para começar, as roupas são feitas de grão de uva. Primeira coisa. Segunda coisa, ele está segurando na mão aqui um tipo de cepto específico dele, que se chama de tirso, que a gente vai estudar daqui 2 minutos. Ele tem na cabeça uma coroa que é feita de folha de uva. Quarta coisa, ele tem um recipiente aqui para beber vinho, e a gente sabe que é vinho porque pode se ver pela cor aqui. Quinta coisa, atrás dele, ele tem a pantera, e a gente já viu juntos que a pantera acompanha o Deus, porque está voltando da Ásia, que é animal asiático. E tem mais uma coisa, aqui no fundo, tem as plantações de uva. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas para indicar que se trata de Baco. Agora, falta só escrever Baco do lado, para que seja bem, bem claro. E a montanha que está lá, aqui, na verdade, é o vulcão que explodiu. É interessante ver como os romanos podiam ver o vulcão antes dele explodir em Pompeia. E dá para ver, na verdade, que o topo ele explodiu que nem uma rolha de champanhe. Agora, a configuração está completamente diferente, bem mais plano. Representações de Baco, que nem criança gorduchinha, podem se encontrar. Coloquei aqui um exemplo, o detalhe de um mapa de Johann Blow, do Atlas Maior. Aproveito para dizer que na Fundação Imaclabina, no acervo, tem um conjunto de mapas, justamente o Atlas Maior, o grande Atlas, feita por Johann Blow, uma grande família de geógrafos que fizeram em 2 gerações um trabalho enorme de compilação de conhecimento de mapas. E, tipo, 2 anos atrás, a gente fez um trabalho de apresentação desses mapas, tá? Então, podemos reencontrar este bebê aqui com a uva, a pantera e mais um elemento, vocês podem ver aqui, o bode, tá? O bode também está associado a Baco, por isso também que ele está do lado do menino aqui. Por que o bode está associado a Baco? Porque o bode ele passa por comer as folhas e os grãos de uva. Então, ele foi associado. E tem também um lado da fertilidade com o falo do bode, que é uma coisa mais complexa.
Lá no meio, além do bode que está aqui, o da cabra, talvez, aqui lá no fundo, de novo, tem um satírio que está segurando uma cabra. Então, a associação entre satírio e cabra é também um tema de representação que é bem clássico. Por exemplo, tem no Museu Arqueológico em Nápoles esta obra que foi descoberta no século XVIII, se eu me lembro bem. Podemos ver o deus Pan tendo uma relação sexual com uma cabra. Esta obra, quando ela foi descoberta, ela deu o maior escândalo. Por isso que durante muito tempo esta obra, apesar da qualidade técnica da escultura, esta obra ela foi escondida durante muito tempo porque ela chocava as representações, tá? Então, tem uma coisa que é interessante que a gente já destacou, a associação satírio-cabra e esse apetite sexual dos satírios. E tem um outro personagem da mitologia que também é presente para ilustrar esse sentido, é o centauro. Atrás do Baco e Ariadne tem dois personagens bem pequenos, tá? Lá no fundo, então eu fiz um zoom e podemos reconhecer o centauro e nas costas dele ele está raptando uma ninfa. Isso também é um tema bem clássico nas representações de Baco. Baco, ele foi criado pelas ninfas, na verdade. E o centauro, nas artes, ele tem um valor simbólico muito forte. O centauro, ele representa a força bruta da natureza. Os centauros, eles são muito fortes, mas são realmente brutos, no sentido de violência e também no sentido de violência física também. Para ser bem claro, eles vão encher a cara de tomar vinho até não poder mais e vão abusar das mulheres que eles podem encontrar. Então, um personagem da mitologia que aparece também no mito de Hércules, por exemplo. Tem um desses centaurs que tentou raptar a mulher de Hércules, e Hércules matou ele. Aqui, em uma outra cena da mitologia, temos aqui um centauro que está tentando raptar a esposa do amigo de Teseu. Teseu que derrotou o Minotauro. A gente vai contar a história dele depois. Então, de novo, eles representam a violência da natureza e o apetite sem controle divino, o apetite sexual. Por isso que tem essa oposição entre a força bruta da natureza, aqui com o centauro, e Palas, Palas que é outro nome de Minerva, Atena, que é deusa da inteligência, da estratégia, do conhecimento. Então, aqui é a vitória da inteligência sobre a força bruta. Este quadro está visível em Florença. Inicialmente, os centauros são só masculinos. E só depois, a partir dos primeiros séculos de nossa era, que os romanos inventaram o tema da versão feminina dos centauros. Então, aqui podemos ver um peito, se trata realmente de uma mulher, e o jogo de representação é o mesmo. Ela está coberta de folha de uva, e ela está segurando aqui, não é exatamente um saco, é uma odre. Odre é um saco que é feito para ter líquidos dentro, e neste caso, vinho. Tradicionalmente, a gente vai usar esse recipiente para água, azeite ou vinho. E neste caso, como a gente tem uma representação associada a Baco e vinho. Então, são realmente brutos, mas tem duas exceções. O primeiro centauro, que não é um bruto, é filho de quem criou o Baco, e o outro é Chiron, coloquei aqui uma representação, que foi o mentor de diversos heróis, incluindo Aquiles, que vocês têm aí. E ele foi também o mentor de
Esculápio que é filho de Apolo, tá? E que é deus da medicina. Então, aqui temos três personagens na mitologia associados à medicina. Apolo, Quiron e Esculápio. Mas, por o resto, os são todos, vocês já entenderam, são associados à força bruta da natureza. Como a gente tem aqui o Baco bebezinho, vou contar um pouquinho do nascimento dele, porque tem a ver também com o jeito de representar ele. Então, na mitologia, ele é filho de Júpiter, o Zeus, que é o deus do céu e rei dos deuses, né? E uma criança ilegítima, porque ele foi feito fora do casamento. Ele não é filho de Juno, Hera, que é deusa do casamento, não. Ele é filho de Júpiter com uma mortal, uma princesa, que se chama de Semele. E como Juno, a esposa legítima de Júpiter, era super... tinha muita... esqueci a palavra em português. Bom, ela não estava feliz de ver o marido ter diversos casos com mulheres. Então, ela pensou uma coisa para poder prejudicar a Semele. Ela contou para Semele que mesmo se ela tem relações com seu marido, ela não pode ver o Júpiter na sua força total, com toda a luz de como ele é realmente. E Semele ficou com isso na cabeça até que ela foi conversar com Júpiter e falou: eu quero te ver como você é de verdade. E Júpiter não aceitou. Mas ela insistiu tanto que ele finalmente aceitou. Ele apareceu com muita luz, muitos raios. Ele apareceu no seu esplendor total. E Semele não aguentou. Ela morreu, só que ela já estava grávida. Então, o que fez o Júpiter? Ele abriu a barriga e colocou o bebê na sua coxa, tá? Então, desta maneira, o Baco, ele nasceu duas vezes. Ele nasceu uma primeira vez da barriga da mãe, ele nasceu uma segunda vez da coxa de Júpiter. E por isso que ele se chama de Dioniso, porque Dionísio, em grego, quer dizer aquele que nasceu duas vezes. Essa história é super importante, porque nas representações, o Baco, ele é associado à ressurreição e explica, por exemplo, porque ele aparece em sarcófagos, tipo aqui. Então, é o Deus da ressurreição. Ele nasceu duas vezes. Agora que a gente identificou o bebezinho, a gente vai identificar o moço que está lá no fundo. Então, podemos ver que tem uma certa semelhança com essa representação em relevo. Temos o casal, tá? Ariadne e Baco, a presença do cetro, que a gente vai ver melhor daqui a um minuto. A coroa também, de folha de uva com frutas. A presença até no carro puxado pelas lanternas, então não tem dúvida. A gente tem aqui Baco. Para dar um zoom no cetro, falei para vocês que ele é específico de Baco, se chama de Tirso, e acima tem uma pinha, tá? Por que fazer um cetro com uma pinha? Porque a pinha é uma fruta do pinheiro que nasce mesmo durante o inverno. Quer dizer, quando as outras plantas vão morrer, o pinheiro ele vive, porque ele dá fruta mesmo durante este período de morte. Então, é símbolo de ressurreição. E isso combina muito bem com esse aspecto que a gente acabou de destacar do Baco, que é o Deus da ressurreição. Então, essa fruta que potencialmente pode dar a vida de novo é símbolo de ressurreição. Isso. Ok, a gente identificou esse. Agora vamos nesse.
ele está mais idoso e mais gordo também. Ele está nas costas de um asne. O asne está associado a Baco pela mesma razão do que a cabra. É um animal que vai comer as folhas e as frutas e é associado também à fertilidade. Então, esse tipo de representação pode se encontrar também em outros quadros, aqui para fazer uma comparação com um quadro que está exposto em Nancy, mesma coisa, a gente reencontra a pele de pantera, tá? Que vai lembrar a pantera do carro, mesma coroa, tá? E ele está tomando vinho, é claro, tomando vinho aqui também. Aqui o tirso, que a gente já viu também. Então, não tem dúvida. Aqui temos Baco de novo. Para quem gosta de Walt Disney, ele aparece dessa maneira no excelente filme Fantasia. Eu adoro este filme, um filme de 1940, composto de diversas sequências, e uma delas é justamente sobre este tema de bacanal, de procissão do deus Baco. E os desenhistas escolheram de representar o Baco desta maneira. Como aqui ele está muito associado ao vinho, a gente vai continuar nessa onda, tá? Para falar das representações de vinho neste quadro. Então, para começar, aqui podemos ver uma mulher tomando vinho. A gente vai identificar ela daqui a alguns minutos. Ela está tomando vinho. Tem um satírio aqui usando uma odre para poder servir vinho numa patera. Então, a questão do consumo de vinho pelas mulheres depende muito, na verdade, do período que a gente está estudando. Durante a República, oficialmente, as mulheres estão proibidas de tomar vinho, que nem as crianças, reservada aos homens. Só que, durante o Império, a legislação mudou. E as mulheres foram autorizadas pela simples razão que ninguém estava respeitando a lei. E uma coisa que ninguém podia controlar. Então, foi mais lógico de mudar a legislação. Mas a sociedade romana foi muito crítica a respeito de mulheres tomando vinho, sobretudo uma mulher bêbada é a pior coisa. Ela pode, até às vezes, merecer de morrer por conta disso. E a pior coisa para uma mulher é de estar bêbada na rua, por exemplo. O consumo de vinho puro. Aqui podemos ver o satírio colocando vinho na patera aqui, e os satírios são conhecidos para tomar o vinho puro. Muitas vezes tem representações de satírio colocando a abertura do odre, não sei se masculino ou feminino, mas a abertura diretamente na boca para beber o líquido diretamente, como se fosse beber o vinho na garrafa, assim. E isso é símbolo de abuso, porque os romanos, normalmente, que nem os gregos, não tomiam vinho puro. Normalmente, 1/3 ou 1/4 de vinho e o resto de água. A gente vai diluir o vinho na água. E quem toma vinho puro é para poder ficar bêbado. É uma pessoa que não está civilizada. Os gauleses, por exemplo, tomavam o vinho puro e foram criticados pelos romanos. Então, aqui tem a ideia de aproveitar do vinho e também de ir além do necessário. O objetivo também é de ficar bêbado. Faz parte do ritual. O ritual da bacanal que a gente vai estudar depois, no final da apresentação. Aqui um jogo de satírio, podemos ver que tem um rabinho aqui. Ele está brincando, pulando numa odre, então um saco de vinho. Tem que colocar azeite acima, e normalmente tem pessoas tocando flauta do lado. Ele vai ter que pular nela durante a música.
e às vezes num pé só, e se ele consegue sem cair, ele vai ter o direito de ganhar a odre e o conteúdo com o vinho. E essa prática existia até o século XVIII no sul da França, e conhecido como o jogo do ascoliasmos. Vamos continuar com as representações de consumo de vinho no quadro. À esquerda tem um detalhe, vou dar um zoom. Podemos ver um recipiente, tá? E aqui tem um tipo de torneira e um líquido está saindo daqui. Aqui a jovem, a moça, está segurando um recipiente, que pode ser um tipo de patera, para pegar o líquido. Então aqui, eu acho que a gente pode reconhecer um recipiente que se chama de Autepsa. Coloquei aqui à direita um exemplo que foi descoberto em Pompeia. Então, é de bronze. E o objetivo é de poder controlar a temperatura do vinho. Vocês sabem que, por exemplo, no Japão, o sake ele pode ser consumido frio ou quente. A gente pode pedir para esquentar o sake, para beber. Para os romanos é a mesma coisa. A gente pode beber quente ou frio. E este recipiente é feito por isso. Abaixo a gente vai pôr brasas, então vai esquentar o bronze, vai esquentar o vinho, se precisa. Ou, se não, dentro a gente pode pôr neve. Mas tem... Como explicar? A neve não vai ficar em contato com o vinho, que está protegido por uma outra camada de bronze, tá? Então, graças à neve, a gente vai poder resfriar o vinho. E aqui tem uma torneira, a gente pode pôr o vinho para cá para poder encher, tá? A neve para cá, e aqui uma torneira, e o vinho vai sair pela água do leão, aqui. Então, se chama de Autepsa. Tem alguns exemplares que foram encontrados, e tem também representações em mosaicos, por exemplo, e afrescos. Para continuar com o consumo de vinho no quadro, aqui o Baco ele está segurando um recipiente que parece uma cumbuca, mas que na verdade é dedicada ao consumo de vinho. Se chama de patera. Aqui um exemplário absolutamente magnífico que foi descoberto em Rennes, na França, é de ouro, tudo é de ouro. E o interessante é que o tema central tem a ver justamente com o que a gente está estudando, porque lá no centro podemos reconhecer com a pantera, de novo, o Baco, Deus do vinho, acho que é um tema lógico para o uso do objeto. E à direita, talvez vocês reconhecem com a pele de leão e a clava, o Hércules, que também não está se aguentando em pé, pela mesma razão que a gente viu, ele fez o concurso, em volta são satírios, tocando flauta, acompanhando pela música. E olha o que a gente tem aqui. O carro com a pantera, duas panteras, na verdade, o carro com a divindade, o Baco, de novo. Então, vocês podem ver, de novo, que é tudo muito estereotipado. E em volta, esses retratos aqui, esses perfis, na verdade, são moedas de imperadores ou da família dos imperadores. Mas aqui, realmente, uma patera excepcional. Rapidamente, só para complementar o jeito de beber o vinho, então, o vinho, você podia beber em recipiente de terracota, de vidro, e aqui, neste caso, de prata, mas é claro que vai ser reservado para a elite social, porque custa caro, simplesmente. E a mesma coisa na escolha do vinho, tem vinhos muito baratos, que são de baixa qualidade,
E, do outro lado, existem vinhos muito reputados, que nem vinhos da região de Falerna, que faziam objetos de elogios na literatura. O copo de vidro, na verdade, é um produto oriental que aos poucos vai ser difundido na parte ocidental do Império, e para os modelos transparentes, a gente vai começar a ver o vinho pela transparência do copo para justamente julgar o vinho, apreciar os vinhos. Todos os vinhos não vão ser consumidos imediatamente, porque às vezes tem essa ideia de que o vinho não podia se guardar muito tempo durante a antiguidade. É verdade para as pipas, porque tem problema de conservações, mas para as ânforas são recipientes excelentes. Então, tem vinhos tipo Falerniano Sorrento que podiam aguentar até 25 anos. Só para complementar aqui esta representação, o asne, dá para ver que ele tem ferradura. Só que aqui é interessante de ver que a ferradura não existia durante a antiguidade. É uma invenção medieval que apareceu no século IX. Antes disso, tinha jeito de proteger o pé do cavalo, mas era outra coisa. A gente usava o que se chama de hipossandala. E como vocês podem ver, é como dizer isso? Eu ia dizer sapato. Vamos dizer, é um sapato de ferro, tá? E a gente vai usar couro para prender o pé do cavalo. Existem também modelos que são feitos com fibra vegetal torçada e couro. Então, aqui realmente acho que o pintor não sabia disso. Tem também a presença da música. No quadro tem 4 instrumentos, tá? E, bom, aqui um tubiquém, a dupla flauta, que também é bem típica nas representações musicais da antiguidade. E o que chama a atenção é esse instrumento na mão desse personagem. E, como eu falei para vocês, todos aqui são representações de Baco. E aqui a gente tem um novo atributo da divindade. O Deus é associado também à música. E não apenas à música, ele está associado também com a poesia, por isso que ele tem essa coroa. Neste caso, não são folhas de uva. Não sei se vocês prestaram atenção, a forma é diferente. Não tem grão de uva também. São folhas de louro. Coroa de folha de louro normalmente é associado à vitória. Essa coroa era o prêmio que a gente ia dar aos vencedores de corridas, por exemplo, ou esportistas de maneira geral. Também foi símbolo de vitória para generais, mas é também uma coroa para os poetas. Os poetas reconhecidos podiam ganhar essa coroa. E a prova disso é que, por exemplo, durante os retratos do Renascimento, a gente vai recomeçar a usar isso associado aos poetas. Por exemplo, aqui temos Dante Alighieri representado com essa coroa de poetas. Então, interessante. O Baco, nesta representação, é associado à música, à poesia, e mais do que isso, ao teatro. Tem um rosto no chão aqui. Este rosto, se a gente dá um zoom nele, podemos ver que não tem olhos. E não tem olhos simplesmente porque é uma máscara de teatro, que a gente pode comparar a esse detalhe de mosaico aqui. Apesar disso, o pintor ele fez um erro aqui. Não sei se tem uma coisa que chama a atenção. Uma grande diferença entre essa representação é essa e a boca. A boca é enorme. Ela está super aberta aqui. Aqui não.
a boca está fechada. Então, aqui é um erro, porque normalmente a máscara ela tem que ser bem aberta justamente para não atrapalhar o jogo do ator. Existem duas grandes famílias de máscara. A máscara de tragédia realista e máscara de comédia exagerada, que nem aqui. Mas, de um lado como do outro, a boca tem que ficar bem aberta, de novo, porque senão ninguém vai poder escutar. Aqui um teatro grego. A forma do teatro grego e romano, desculpa, as formas são diferentes, então não vou entrar nos detalhes. Mas o importante é de ver a associação de Baco com o teatro. E no centro da orquestra aqui tem um altar, vocês adivinam, associado a Baco. E aqui podia ter cantores e atores. Baco é associado à música e aos atores. E a prova disso está no Teatro Municipal de São Paulo. Se vocês olham o teto do teatro, a gente reencontra os atributos do deus do teatro. A coroa, com as folhas a coroa de poeta, desculpa. O terço, tá? E os instrumentos musicais, todos associados ao teatro. Então, não tem dúvida, o Baco é o deus associado ao teatro e à música. Então, a gente vai fazer um resumo aqui da situação. A gente tentou demonstrar que esses 4 personagens são 4 versões diferentes e complementares do mesmo deus, cada um com atributos diferentes. Aqui a gente tem uma criança que vai representar a juventude eterna, a ressurreição. Aqui um jovem moço, vamos dizer, que vai representar a festa, as comemorações, o triunfo. Aqui as artes, com o teatro, a poesia, a música. E aqui o vinho, sem dúvida. Então, o mesmo Deus, não é específico de Baco, o mesmo Deus pode ter diversas atribuições, tá? Não é específico de Baco, por exemplo, Artemis, Diana, é deusa da caça, da lua e da floresta. Então, um Deus não é exatamente uma coisa, ele pode ter diversos aspectos. Neste caso, o Baco, ele tem esses 4 aspectos aqui. Uma leitura, assim, do quadro é de ver, assim, a diversidade da divindade, todas as atribuições dele. Tá? E se a gente junta os 4, a gente pode ver que o ponto comum seria a celebração da vida, a juventude eterna, as artes, o vinho e as festas, comemorações. E talvez vocês podem pensar, nossa, o que o vinho tem a ver com a celebração da vida? Que o vinho e a morte e vinho é um tema clássico das representações antigas. A gente pode ver, por exemplo, esqueletos convidando os vivos a beber. O recado é simples, de dizer, a vida é curta, tem que aproveitar. Então, um dos prazeres da vida é o vinho. Então, aproveita, toma vinho, porque logo, logo, todo mundo vai morrer. Agora, vou mostrar uma outra leitura possível desses 4 Bacos, tá? E para isso, eu vou fazer uma comparação com este quadro de Valentin Boulogne, que se chama Os 4 Idades do Homem. Então, vamos começar de novo pelo jovem aqui. Cada um tem um atributo, de novo, um jogo de símbolos. Interessante ver que para representar a juventude, uma criança aqui, temos uma gaiola. Interessante, porque a gente poderia ter escolhido, sei lá, um brinquedo, outra coisa. E neste caso, o artista, ele mostrou uma gaiola
para representar a criança. Depois temos esse moço, não sei que idade ele tem, 18 anos, por aí. Ele tem aqui, esqueci o nome em português, hein? Bom, um instrumento de música, e normalmente a preocupação dele é o amor. Ele toca música para tentar seduzir, tá? Depois tem esse senhor aqui, que já está realizado, por isso que ele tem a coroa aqui na cabeça. Ele está lá, é um guerreiro, é um cavaleiro, ele tem uma armadura, ele também, ele realmente é realizado. Ele está lendo aqui este texto. E, para acabar, temos esse senhor aqui, que está no fim do ciclo, e a única coisa que sobra para ele é de tomar vinho. E a única coisa que ele pode fazer, ele está no final da vida dele. Mas ele conseguiu, podemos ver, ele conseguiu acumular dinheiro. Mas o atributo principal aqui é o vinho. E se a gente faz essa comparação com o quadro de Giovanni, podemos ver uma certa semelhança. Por exemplo, aqui a gente reencontra a infância através da presença da criança. Depois, na sequência lógica, o número 2 poderia ser esse. A idade adulta, a gente reencontra a coroa de poeta. Temos uma pessoa realizada. Esqueci. E tenho que inverter os dois. Foi um erro meu, desculpa. Número 2 seria esse, desculpa. A juventude com o amor, a mesma preocupação do que este jovem aqui. Aqui o Baco acabou de casar com Ariadne. Tem que alterar a numeração aqui, desculpa. E número 4, a velhice e a presença do vinho. Nos dois casos. Então, uma outra leitura possível do quadro seria de ver justamente as idades do Baco. Tá? Tem um jogo de comparação interessante. Bom, agora que a gente identifica o Baco, a gente vai focar, sobre Ariadne. Ariadne aparece 2 vezes no quadro. Aqui do lado do seu marido, Baco, e aqui mesma coisa. Como a gente sabe que aqui se trata de Ariadne também, para as mesmas razões do que é de costume, pelo jogo de atributos. Vamos começar aqui. Se a gente dá um zoom na cabeça de Ariadne, podemos ver na cabeça dela uma coroa que é feita de estrelas. E o interessante é que na mitologia, quando Ariadne acabou de casar com Baco, ela ganha joias, uma coroa de joias, que quando ela falece, essa coroa de joias sobe pelo céu e as joias se tornam constelações. Então, as joias são estrelas. Então, isso confirma, se a gente precisava de uma confirmação, que se trata realmente de Ariadne. Mais uma coisa, tem aqui a presença dessa flor, o jasmim. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, não sei. 5. Então, aqui, para mim, se trata de jasmim. E vocês sabem que as flores são uma linguagem também, né? E isso vale também para as artes. Quando a gente representa tal ou tal flor num quadro, é para passar tal ou tal recado. E neste caso, o recado associado ao jasmim é a pureza e o amor divino. O que funciona muito bem pelo fato que ela casou com um Deus. Ela é uma mortal, mas ela recebeu um amor divino. Então, funciona muito bem com o jasmim. Então, falando de casamento, vou dar 2 palavras sobre o casamento para os romanos, como a gente tem aqui um deus romano. A sociedade romana estava dividida em
4 categorias. O cidadão, que é livre, tem direito de poder participar na vida política, ele pode ser eleito, se ele quiser. Tem o escravo, que é considerado como objeto, que não tem nenhum direito. Tem o liberto, que é uma pessoa que acabou de ganhar a sua liberdade, um escravo que se tornou livre, mas que não tem a dignidade suficiente para ser eleito, por exemplo, então ele não tem os mesmos direitos do que um cidadão. E o peregrino, que é um estrangeiro que faz parte do Império Romano, mas que não tem a cidadania romana. E dentro dos cidadãos, a gente faz a diferença entre o cidadão básico, vamos dizer, e o cidadão de rango senatorial, que seria, vamos dizer, a nobreza, tá? E podemos ver com esse esquema que os casamentos não estavam autorizados entre as categorias, apesar de algumas exceções. Por exemplo, uma pessoa de ranking senatorial pode casar com uma pessoa de ranking senatorial ou um simples cidadão, mas ela não pode casar com um escravo, por exemplo, tá? Se um rico senador quer casar com uma escrava dele, por exemplo, ele vai dar liberdade nela, e depois existe um tipo de casamento que se chama de concubinato, que não tem o mesmo sentido do que a palavra hoje. E um tipo de casamento inferior, a diferença é o reconhecimento das crianças. Normalmente, num casamento normal romano, quando uma criança nasce, a criança é filha do pai, e do pai só. Todas as outras crianças que nascem fora do casamento são filhos da mãe, é verdade. Juridicamente, são filhos da mãe, eles não têm pai. Então, neste caso, um senador pode casar com o concubinato com a sua liberta, mas os filhos serão reconhecidos como filho da mãe e não filho dele, em um casamento inferior. Mas, apesar disso, a esposa, a liberta, pode ser herdeira caso ele morre. Então, tudo isso para dizer que tem diversas situações. Né? E um escravo pode ter um tipo de casamento com uma escrava, mas se o mestre aceita, e, senão não. Bom, tudo isso para dizer que tem muitas situações, tá? Rapidamente, semelhanças e diferenças com o casamento de hoje. O anel de noivado no anular, a gente tira isso dos romanos, o uso do véu, as flores, as nozes substituíram o arroz como símbolo de fertilidade. O fato de passar a porta segurando a noiva nos braços vem dos romanos também. O direito de divorciar, o reconhecimento da união estável como uma forma de casamento também. E as diferenças é um ato privado e não religioso. O objetivo principal é diferenciar as crianças legítimas das outras, um problema jurídico, na verdade. Muitas formas de casamento. E o homem que casa, a mulher não casa, ela é passiva. E o homem que casa com a mulher. A idade legal mínima é a puberdade, mas, apesar disso, nos fatos, uma mulher ia casar quando tinha 15 anos e para o homem era mais perto de 30 anos, quando ele já estava estabelecido com uma situação. E a esposa pode ser juridicamente dependente do pai ou do marido, depende da forma de casamento. E o celibato é mal visto. Era só para dar alguns elementos sobre o casamento, porque a gente tem no quadro aqui dois jovens que acabaram de casar. E coisa que eu esqueci de contar para vocês, não, vou contar depois. Acho que faz mais sentido contar depois. Então, a gente está falando de Ariadne, tá? Agora vamos apresentar ela. Eu acho que todo mundo tem mais ou menos a história de Minotauro em cabeça, mas agora a gente vai ver os detalhes, tá? Então, a história do Minotauro começa na ilha de Creta, tá? Essa ilha.
O rei dessa ilha se chama de Astério, quer dizer estrela. E um dia ele viu aparecer uma princesa que se chama de Europa nas costas de um touro branco, que é, na verdade, o Júpiter disfarçado. E ela tem crianças, ela tem 3 crianças, e ela vai casar com o rei local, que é Astério. Astério vai reconhecer essas crianças, que na verdade são frutas do amor entre Europa e o Júpiter. Tem 3 filhos, Minos, Radamento e Sarpedon. Essa representação aparece na moeda de 2 euros, escolhida pela Grécia. Vai ter uma briga entre os irmãos para saber quem vai se tornar herdeiro do rei. E o Minos, ele tem uma ideia. Ele vai dizer para os outros, eu sou legítimo, porque os deuses fazem o mundo para eles. Porque são muito respeituosos dos deuses, então eles fazem mais ou menos o que eu desejo. E o Netuno, na verdade, ele vai nesse sentido. E como Minos rezou ele, do mar vai sair um magnífico touro branco. E o Minos, ele tem que sacrificar este touro branco para honrar a divindade Netuno. Só que o touro é tão bonito que o Minos, ele não se resolve a matar o touro. Ele vai substituir o magnífico touro por um touro normal. Só que, é claro que o Netuno não gostou e ele vai se vingar. Opa. Então, como ele fez? Ele vai ter um tipo de maldição na esposa dele. Ele vai ter um desejo sexual para o touro, esse magnífico touro branco. Então, ela vai pedir ajuda a Dédalo. Como eu posso fazer para me unir ao touro? E o Dédalo vai ajudar Pasífae fazendo uma vaca onde ela vai poder se esconder dentro, tá? E como se fosse uma escultura de vaca vazia, tá? E depois, bom, vocês já entenderam, ela vai entrar dentro e o touro vai poder se unir a ela. Não vou entrar nos detalhes. E dessa união monstruosa vai nascer o Minotauro. E como é uma união monstruosa, porque é a união de uma mulher Pasífae com um touro, esse monstro justamente vai ser monstruoso no sentido de fora do que é natural. E como é fora do natural, ele só come carne humana, tá? Senão ele não consegue sobreviver. Aqui a gente tem uma representação muito rara de afeto entre a mãe e o Minotauro. O nome Minotauro quer dizer touro de Minos, mas o verdadeiro nome dele é, de novo, Astério, a estrela. Então, estamos na seguinte situação. A Pasífae não sei o que fazer desse monstro. Ele tem uma força enorme. Então, ela vai consultar o oráculo de Delfo, que vai contar para ela que o único jeito para se tranquilizar é de construir um labirinto onde a força do monstro não vai aguentar, porque ele vai se perder. Então, é exatamente o que eles fizeram. Fizeram o labirinto, muitas representações do Minotauro com o labirinto, tá? Moedas, mosaicos. Estamos no Portugal aqui. E no centro do labirinto sempre tem o Minotauro. Tem representações muito antigas, tipo essa que está de 1200 a.C. Tá? E para voltar a contar a história, então, o Minos, ele tem um filho que se chama Androgeu, que vai participar de uma competição atlética organizada pelo rei Egeu, mais pro norte. E o cara é tão bom
que ele consegue ganhar todos os testes, todas as competições. Então, o rei Egeu ficou com inveja e, para se vingar, ele vai pedir para o jovem de matar um tauro, que é também monstruoso, porque ele é enorme e ele mata absolutamente todo mundo na região. E o touro de maratona, que depois o Hércules. Só que o jovem não vai conseguir matar o touro e, pelo contrário, ele vai morrer, tá? Então, Minos, o rei de Creta, vai considerar que o Egeu fez isso de propósito e vai começar uma guerra entre os dois reis. A guerra vai continuar durante um bom momento até que desculpa, o Minos vai pedir ajuda dos deuses, que vão começar a jogar maldições sobre Atenas. Então, porque o Egeu é rei de Atenas, então vai começar fome e peste. E para parar com isso, o rei Egeu vai impor um tributo, que na verdade são 7 filhos e 7 filhas sorteadas que vão ter que ser oferecidas ao Minotauro como forma de pagamento para compensar o fato de parar a guerra. Então, eles são mandados dentro do labirinto, e como vocês já entenderam, o Minotauro, que come carne humana, vai comer esses jovens, esses moços. Bom, isso vai continuar assim até a chegada do herói, neste caso, é o Teseu. Teseu, que é o filho, de novo, de Egeu, ele vai se despedir dele e ele vai acompanhar esses jovens. Então, ele vai acompanhar os 13, ele faz parte dos 13 sorteados. Eles vão de barco. Não sei se vocês conhecem a história, mas ele combinou com o pai de escolher a cor das velas. Caso o barco volta com velas brancas, quer dizer que ele conseguiu derrotar o Minotauro. E caso tem velas pretas, quer dizer que ele faleceu. E depois disso, infelizmente, ele escolheu disso e vai voltar com velas pretas, e o rei Egeu vai se jogar no mar, ele vai pular e vai se jogar no mar, e isso vai dar nome ao mar Egeu, de acordo com a mitologia. Bom, no final das contas, ele chega na Creta, e lá ele vai receber a ajuda de, está escrito em grego, Ariadne, que está aqui. Tá? Aqui uma alegoria, quer dizer, uma representação simbólica em forma humana da ilha de Creta. Teseu, o herói, está no centro. Uma outra alegoria com o labirinto, representado com um rosto humano, e o Minotauro, que está aqui à direita. Aqui é o mesmo mosaico, desculpa. E vocês podem ver que eles estão todos dentro do labirinto. Bom, agora é o momento que a gente estava esperando, e quando a Ariadne começa a atuar nessa história, então ela é também filha de Minos, ela vai se apaixonar pelo herói, e ela vai oferecer a sua ajuda, vocês se lembram, tá? Ela vai oferecer um novelo, que ele vai poder usar para achar o seu caminho, para poder sair, mas em compensação, ele prometeu para ela de casar depois dessa aventura. Então, realmente, ela larga todo mundo. Ela está traindo a sua própria família para poder ir com ele. Aqui, um mosaico que eu acho muito legal mesmo, que conta a história justamente de Ariadne, Teseu e o Minotauro. Então, vamos começar pela parte de esquerda. Então, ela está oferecendo o fio, tá? Onde está o fio? Na verdade, o fio é vermelho. Se vocês começam pelo fim assim, podemos ver que ele está entre as duas paredes pretas. Dá para ver?
Então, tem uma entrada e uma saída do labirinto, que leva até o centro, onde o Teseu está matando o Minotauro aqui. Aqui ele está usando a sua própria força, outras vezes ele está usando espadas. E lá no fundo são, de novo, moços e moças que deviam ser sacrificados ao monstro. E o interessante é de ver que aqui tem até esqueletos de vítimas anteriores. Desta vez ele está usando uma lâmina, que é a espada do seu pai, porque no início do mito de Teseu tem toda uma história em volta da espada de Egeu, que foi escondido abaixo de uma rocha, que o Teseu vai ter que buscar, tudo isso. Que depois ele foi reconhecido pelo pai pela espada, então uma espada muito simbólica. Aqui ele está tirando o Minotauro pela orelha, saindo do labirinto, e tudo isso à frente de Minerva, Atena, que está do lado dos atenienses, e claro. Ela se chama Atena, então ela torce pro príncipe de Atenas. Lógico. Bom, a partir desse momento, é realmente o herói do momento. Então, podemos ver todo mundo falando, você é o melhor. Mesma coisa aqui. Aqui as pessoas de Creta não estão acreditando. Nossa, ele conseguiu derrotar o Minotauro. Tem muitas representações assim. Bom, e depois, porque todo mundo sabe dessa parte do fio, do Minotauro, e depois o que acontece? Bom, como prometido, ele está levando Ariadne com ele no barco, ele tem que voltar para Atenas. Só que o caminho está longe, e podemos ver que ele está usando vela preta aqui, ele esqueceu de trocar a vela. O caminho está longe, então ele vai ter que parar. Enquanto isso, o Minos está furioso, porque o seu Minotauro foi assassinado e ele vai ter dúvidas a respeito de Dédalo, que fez o labirinto. Então, Dédalo vai ter que fugir. Ele vai construir asas para ele e seu filho. E vocês conhecem a história, ele não pode subir muito alto no céu, senão a cera que está usada para grudar as penas, vai começar a derreter, eles vão cair. É exatamente o que aconteceu com o filho de Dédalo. E aqui é uma representação do Sol, o Deus Sol, que está passando no céu. Como eu falei para vocês, a viagem de volta está longa e por isso que Ariadne e Teseu têm que fazer uma parada na ilha de Naxos, aqui. Estamos mais ou menos no meio do caminho. E na ilha de Naxos, eles vão descansar, vão dormir, só que durante a noite, o Teseu tem a aparição de Minerva, Atena, que vai se manifestar para dizer, em resumo, você não pode ficar, você tem que abandonar Ariadne, porque você tem uma missão. E, além disso, essa moça não é para você. Então, você já adivina para quem ela é prometida? Então, durante o sono dela, ele vai simplesmente levantar, pegar as suas sandálias e discretamente ir embora. É interessante porque, simbolicamente, temos aqui o Hermes, Mercúrio para os romanos, que é o deus das viagens. Então, simbolicamente, ele tem que continuar a sua viagem. Aqui ele está embarcando, ele vira a cabeça para dar uma última olhada na Ariadne, que está ainda dormindo.
Este tema foi representado muitas vezes. Aqui, a mesma cena, só que a Ariadne quase sumiu aqui na pintura. E o elemento a mais aqui é a presença de Minerva, Atena, lá em cima, porque ele está obedecendo a deusa protetora de Atenas. E agora tem um elemento a mais, e a presença desse jovem com as asas, não é um anjo, e Cupido, o deus do amor, porque é uma cena trágica. Ela está apaixonada por ele está abandonando ela, então ela está chorando do lado do deus do amor. Representações antigas, que nem aqui, representações mais contemporâneas, que nem aqui, século XVIII. Tá? Então, ela está abandonada na ilha de Naxos. Mas, felizmente para ela, podemos ver que temos aqui vinhas, Eros. Então, se a gente junta os dois, tem um recado para dizer que o Deus do amor vai se manifestar para introduzir o Deus do vinho. Então, ela vai encontrar Baco. E o Baco, na verdade, a ilha de Naxos é a sua ilha preferida. Quando ele voltou da Ásia, ele voltou então para a Grécia, ele quis parar na sua ilha preferida e lá ele encontrou a Ariadne. Ele se apaixonou imediatamente por ela. Aqui vocês reconhecem o tirso, o seu cetro e a coroa de folhagem que tem a cabeça. Aqui ele está acompanhado por Sileno, que é o seu companheiro fiel. Na verdade, é ele com as ninfas que criaram a divindade longe de Hera, Juno, deusa do casamento, que quis se vingar dele. O mesmo tema aqui, só que desta vez um relevo, um sarcófago. Então, onde está o Baco? Para começar, o Baco aparece aqui, no ângulo. Vocês reconhecem as folhas de uva, as frutas também, os grãos de uva. Mesma coisa do outro lado. Mas, se não, para a cena central aqui, o Baco, ele está aqui, no centro. Mesma coisa, mesma coroa. E, além disso, ele está no seu carro, como vocês podem ver. Né? Ele está olhando para ela, para a Ariadne. Ele já se apaixonou por ela. Aqui um detalhe, está completamente vazio. Aqui e também no rosto, porque esses sarcófagos, eles foram esculpidos e depois moldados, onde quem ia comprar podia escrever o seu nome, o texto que ele queria, e também pedir para fazer o seu próprio rosto aqui. Tá? Então, está pronto, só que eles deixaram espaços aqui para poder personalizar. Né? E para acabar com a história, então os dois casaram e tiveram 4 filhos. Então é uma história que acaba bem para ela. Tá? Ok. Então a gente acabou com a Ariadne. Essa representação é conhecida como o Triunfo de Baco, tá? Eu falei para vocês, tá, o tom do vitorioso da Ásia, mas tem um outro nome que é usado, que é a Festa das Bacanal. Bacanal dá para reconhecer no nome a etimologia de Baco, então é uma festa ligada ao culto de Baco. Concretamente, o que é? Então, é uma festa que originalmente era reservada só para as mulheres, que ao pouco se abriu aos... E é o que a gente chama de religião à iniciação. Quer dizer que você precisa de uma iniciação para poder fazer parte desse culto.
tá? Então, um culto para Baco, teatro, dança, tocha, então tem completamente a ver com o Baco, tá? E sacrifícios de animais, isso é normal também, porque é assim que funciona. A gente vai honrar as divindades fazendo sacrifícios ou, se não, libações, oferecendo mel, vinhos, esse tipo de coisas, tá? E a adoração de Baco é muito interessante, porque, para ser bem claro, o jogo é de encher a cara de vinho. E o fato de ser bêbado faz parte da iniciação. Você vai estar num tipo de trance, vamos dizer, uma forma de êxtase também. Você está como dizer isso? Numa condição diferente que vai te elevar e vai te aproximar do Deus do vinho. Um sentimento de prazer, de revelação. Então, a gente fala de orgia, só que inicialmente não tem essa conotação sexual que vai aparecer depois. Inicialmente, a gente vai beber, fazer a festa, porque faz parte do culto do Baco, do Dioniso. Só que bebendo muito, e sobretudo a partir do momento que tem homens, mulheres e tudo, é claro que depois a situação começou a evoluíram, vamos dizer, e na sociedade romana, por exemplo, já teve críticas a respeito disso. A respeito disso, e também pelo fato que seja uma religião de iniciação, e que, como a gente não sabe exatamente do que se trata, as pessoas vão começar a imaginar coisas completamente loucas, tá? De mulheres peladas, de noite de sexo, esse tipo de coisa, sabe? Então, a questão é como a gente passou de uma cerimônia religiosa ao sentido moderno de orgia. Então, tem a ver também pelo escândalo das bacanal. Estamos agora no período romano, tá? Estamos em 186 antes do Cristo. E, na verdade, esse escândalo é uma história de vingança. Tem uma jovem que se chama Espária Fenícia, porque que quis se vingar para razões de vingança amorosa. Ela foi contar para as autoridades romanas que, em segredo, tinha estupros ou assassinatos nessas iniciações das bacanal. E para as autoridades romanas, isso foi uma desculpa para proibir este culto, sabendo que eles não tinham a mão para poder controlar do que se tratava nessas iniciações. Então, possivelmente, era um lugar de revolta, vamos dizer, de conspiração contra a República. Então, teve uma terrível repressão contra os praticantes desses cultos. E outro elemento que vai orientar nessa conotação sexual, vamos dizer, é o satírico de Petrônio. Ele escreveu um texto relatando uma festa onde tinha muitos abusos, inclusive abusos sexuais. Então, isso vai aumentar essa ideia de transgressão e por isso que a gente passou também nessa imagem de deboche, não sei se a palavra existe, tá? E isso, no século XIX, por exemplo, é associado à ideia de decadência do Império Romano. Só que, na verdade, realmente uma construção política. E aparece, inclusive, nos suportes mais recentes, que nem aqui, estamos numa álbum de Asterix, onde podemos ver pessoas tomando vinho e numa orgia romana, como as pessoas podem se representar. Só pela anedota, essa ideia do que as pessoas comiam para poder vomitar depois e comer mais ainda, é também um clichê sobre os romanos, porque isso foi um ato medical pontual para as pessoas que tinham problemas para a digestão. Então, não era uma prática
romana, de fato, de se esforçar de vomitar para poder continuar de comer, tá? Então, a gente vai ver os pontos principais de hoje. Então, este quadro, ele é interessante justamente porque ele oferece diversas leituras. O que eu tentei mostrar para vocês uma leitura mitológica. É claro que a gente pode estudar essa obra através dessa abordagem mitológica, para quem conhecer a história de Baco, de Ariadne ou de Satírios e Centauros, é claro. Uma outra abordagem interessante é a visão da antiguidade no século XVII. A gente viu rapidamente a questão do palladianismo, ou o detalhe com a ferradura, só que não existia ferradura na antiguidade. Então, neste caso, uma transposição da sociedade contemporânea para a antiguidade. E também, também tem a possibilidade de estudar a vida cotidiana através dessa obra. A gente tentou ver os instancias do divino, tipo patera, todos os recipientes para o consumo de vinho. Tem também representações de instrumentos de música, o teatro, o casamento, a religião. Então, é realmente um suporte bem legal para poder para poder estudar esses temas. E, no final das contas, uma leitura artística, simbólica. Identifiquei 4 versões de Baco com atributos diferentes, justamente para mostrar a complexidade do personagem e mostrar que ele não era apenas Deus do vinho, mas também Deus da ressurreição, da festa, do teatro. E acho que tem uma complementaridade neste quadro. Uma outra leitura possível é essa leitura das idades da vida. Não sei se uma outra pessoa teve essa leitura ou não, mas acho que é realmente uma possibilidade. E acho que são os pontos principais de hoje. Agora, se vocês quiserem, a gente pode aproveitar para, sei lá, conversar sobre o assunto. Ive, antes de tudo, agradecer pela palestra. Acho que você trouxe um conteúdo imenso e de uma forma muito didática, muito clara, né? Eu, particularmente, fiquei muito surpreso com toda a leitura que você fez da obra e os pontos que você foi trazendo, né? Um ponto que eu fiquei perguntando aqui, acho que eu queria fazer uma dúvida, na verdade. Quando se fala do palladianismo, no primeiro momento, você traz várias referências de como ele vai aparecendo, aparece na Casa Branca, enfim, aparece em situações diferentes. E aí, em outros momentos, vai trazendo também obras, por exemplo, do Baco no Teatro Municipal. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa presença do Baco contemporânea, ou pelo menos do século XX para cá, assim, nas cidades mesmo, na arquitetura, se possível. Acho que na cidade não tem apenas referências a Baco. Uma vez eu fiz uma apresentação mostrando as representações mitológicas na cidade de São Paulo. Só que estou tentando me lembrar, tinha no mercado municipal, tinha atributos de Ceres, a deusa da agricultura, que vai dar a palavra cereal. O que mais tinha? Na Câmara de Comércio, representações de Mercúrio, que é o deus do dinheiro, quem vai viajar, mas sobretudo associado ao dinheiro. O que mais? Estou tentando me lembrar, mas é verdade que em diversos edifícios antigos da cidade de São Paulo, prestando atenção, a gente vai encontrar ou a divindade ou atributos associados à divindade, porque as pessoas, às vezes, desculpa, a gente vai ter apenas o capacete de Mercúrio, com as asas do lado, sem o Deus, mas a gente vai ver que é a fachada de um banco, por exemplo. Então, dá para fazer uma cartografia, na verdade, das representações e alegorias da mitologia greco-romana na cidade de São Paulo. Tem também estátuas espalhadas. Tem, por exemplo, no Jardim da Luz, uma representação de Amalteia, que é
uma alegoria, na verdade, uma ninfa que amamentou o Júpiter durante a sua infância, quando ele foi escondido numa gruta, tá? Isso está no Jardim da Luz. O que mais tinha? Estou tentando me lembrar, e não consigo me lembrar, mas em diversos pontos na cidade, realmente dá para fazer essa brincadeira de reconhecimento dos atributos das divindades. Claro, claro. Agora trazer algumas perguntas de público, assim, inclusive falar para quem estiver nos assistindo, quem quiser abrir a câmera e também perguntar, sentir à vontade, né? Aqui no chat, Ive, a gente tem uma pergunta de Pires, eu não sei o primeiro nome, mas a pergunta é a seguinte: se você sabe se de fato os estupros e assassinatos ocorreram durante os bacanais, daquele momento que você falou do caso romano. Eu acho que é complicado de responder, porque a gente não estava presente. É muito fácil de dizer que isso pode ser uma ficção, uma desculpa que foi instrumentalizada a fins políticas, sabe? Como, além disso, se trata de uma vingança, qual credibilidade dar a palavra de uma pessoa que quer se vingar de uma outra pessoa também? Então, acho que é muito complicado. Mas, por um outro lado, o que é claro, que numa festa onde tem dezenas de pessoas bebendo e fazendo a festa, é claro que vai ter coisas que vão acontecer. Perfeito, muito obrigado. De nada. Chegou uma nova pergunta da Paula. Ela faz o seguinte comentário: achei que o segundo nascimento de Dionísio tivesse a ver com dilaceramento pelos titãs. Não conheço, para ser sincero, Paula, dilaceramento pelos titãs, e não conheço essa história com Dioniso. Para mim, ele nasceu duas vezes, uma primeira vez da mãe, uma segunda vez do pai. E eu vou ler sobre isso, porque não lembro disso, Paula. Ela comentou aqui embaixo, desculpa, Dionísio Zagreu, o nome completo. Eu não lembro, para ser sincero. Eu preciso reler também. Tá, ok. Vou esperar um pouquinho para ver se tem mais alguém perguntando. Bom, se alguém mais tiver pergunta, gente, fique à vontade para compartilhar. Acho que esse é um momento de troca, né? E a gente aprende muito, inclusive nessas perguntas. O Paulo Costa fez um comentário que acho que é importante. Ele comentou que a coleção da Casa Museu também tem um retrato de Ariadne em Naxos. Ah, é? Não sabia. Parece interessante de pôr também na apresentação para fazer um paralelo. Inclusive, já fazer um comentário aqui, Ive, para quem acessar o site da Casa Museu, lá tem uma seção que chama Explore, onde é possível entrar e ver essas obras em alta resolução, nos seus detalhes, inclusive essa obra que você trabalhou, Triunfo de Baco e Ariadne. Então, a gente tem todo esse banco de dados disponível. Exatamente. E o que eu estava dizendo no início, é muito legal essa ferramenta, é muito legal porque a percepção que a gente tem de uma outra é completamente diferente quando tem a possibilidade de fazer esses zooms. É muito, muito legal. Por exemplo, o Santoro, que está lá no fundo, atrás de Baco, inicialmente eu não tinha visto. E dando um zoom, que vi, tem alguma coisa, vou dar um zoom, e eu vi o Santoro raptando uma ninfa. Então, é realmente uma ferramenta muito legal que dá uma nova percepção da obra. Sim. Ive, tem uma pergunta em comentário aqui de da Renata Pires, que ela fala: quando tudo isso acabar, quero muito conhecer o acervo do museu pessoalmente. A gente agradece, Renata, e convida. Esperamos que seja logo e o quanto antes que todos possam conhecer e voltar ao museu, né? E aí agora uma pergunta da Cristiane Alves. Ela fala o seguinte: no plano central do quadro, temos um casal que, de mãos dadas, que sempre nos pareceu ser Dionísio e Ariadne. Esse casal, em primeiro plano, apresentam algum atributo ou importância específica? Então, eu preciso voltar ao quadro para ver. Então, no centro... Isso. Opa.
Vou tentar achar. Onde? Aqui? Isso, ó, eu vou reler para a gente se localizar. No plano central do quadro, temos um casal de mãos dadas, que sempre nos pareceu ser Dionísio e Ariadne. Acho que é isso daí mesmo que você está com o cursor em cima. Esse casal em primeiro plano apresenta algum atributo ou importância específica? A Cristiane disse que é isso mesmo. Então, ele tem uma coroa na cabeça, mas eu não sei se trata de Baco, porque ele só tem isso. Os outros têm atributos claros, a uva, o teatro, o vinho, aqui até o carro mesmo com as panteras. Aqui tem só isso. Não sei se é suficiente para poder identificar como Baco. E aqui, se fosse Ariadne, aqui, acho que o pintor ele poderia ter colocado coisas a mais. Por exemplo, aqui temos as estrelas na cabeça, porque as joias se tornaram constelações depois. Aqui tem o jasmim, tá? Que é o símbolo de amor divino. E, além disso, tem a cor azul, que está aqui, que a gente reencontra aqui. Então, dá para fazer uma correspondência entre os dois. Tá? Aqui tem a pele da pantera, aqui abaixo da divindade, para confirmar ainda mais que se trata de Baco. Mesma coisa, aqui tem a pele de pantera, aqui, e pantera que a gente reencontra aqui. Então, aqui tem dicas, realmente, tem provas para realmente orientar sobre a identificação de Baco. Aqui, acho que é um pouco fraco para dizer que é Baco. Acho que o pintor normalmente teria colocado outras coisas. Para mim. Uhum. Porque aqui tem absolutamente nada para lembrar a Ariadne, por exemplo. Ele tem uma coroa, é verdade? Não sei se é suficiente. Ela, em compensação, tem nada. Ela nem tem a mesma cor azul que as duas outras têm. Eu lembro que em um momento da sua apresentação você disse que esses atributos, eles às vezes beiram os estereótipos, né? Eles têm que ficar muito nítidos, reforçar demais essa imagem. Acho que dentro desse seu argumento faz todo sentido. Neste caso, acho que é complicado de afirmar que é Baco. E eu acho que não. Uhum. Perfeito. Bom. Eu tenho uma pergunta. Vocês falaram dessa representação de Ariadne na ilha de Naxos? O que é? Uma gravura, uma pintura? O que é? O Paulo acabou de compartilhar ela no nosso chat. Tá. Eu vou abrir, eu posso até compartilhar com vocês, com todos aqui, se quiserem. Depois é uma pintura do Jean-Baptiste Gruz. Tá bom. É uma obra do século XVII, de origem francesa. Tá bom. E dá para ver a imagem? Está no site da Imaclevina? Sim, sim. Você quer que eu compartilhe para você ver também? Tem um link. Isso, ele colocou o link no nosso chat. Acho que você não consegue ver porque está com a apresentação, né, nesse momento. Sim. Então não vai funcionar. Olha, a Cristiane Alves disse obrigado, excelente palestra, e deixou muitos elogios para você. Obrigado. Obrigado. Mas eu vi a Ariadne com o link que você mandou. Sim, perfeito. Bom, pessoal, acho que dando o nosso tempo, assim, conversando sobre isso, caso alguém tenha mais alguma pergunta para a gente já finalizar, pode se manifestar. De antemão, e já finalizando também, Ive, a gente te reagradece. Já tinha uma expectativa alta e acho que ela foi superada, o que é ótimo, tanto para nós da Casa Museu, quanto para o público de modo geral. Sua apresentação foi
prazerosa, assim, em todos os sentidos, sabe? Acho que todo mundo está comentando isso aqui no chat, então, muito obrigado mesmo. Todos nós agradecemos. Oh, eu agradeço também, foi um prazer. Bom, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta nesse momento. Então, Ive, muito obrigado de novo. A gente indica que todos acompanhem a programação da Casa Museu, tanto no nosso site quanto em redes sociais. A programação Casa Museu em Casa, ela é totalmente online e vai de palestras, cursos a ações diversas. Então, são atividades de grande valor nesse momento. A gente também deseja que todos aqui se cuidem, fiquem em casa nesse momento e se mantenham saudáveis, que é um período delicado para todos nós, né? Tchau, obrigado. Tchau, tchau, Ive. Tchau, tchau a todos. Um bom final de semana.